tudo bem com vocês? Essa semana eu resolvi trazer para vocês a lenda do Robert Johnson. Ele é um cantor de blues. A lenda diz que Robert fez um pacto com o diabo para que pudesse ter talento musical e uma vida de sucesso. Mas antes de começar essa história, vocês já sabem, já deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos para ajudar o canal a crescer cada vez mais, já que o YouTube não está entregando direito os meus vídeos. Tá? Por favor, ajudem aí. Agora a gente vai começar essa lenda aqui maravilhosa. Existem muitas poucas informações sobre o seu nascimento e registro sobre a sua infância, devido à sua família ser muito pobre e do interior. Seu incerto nascimento é datado de 1909 ou 1912, na pequena cidade de Hazelhurst, no Mississippi. Sem frequentar a escola, passou a se dedicar à música aos 16 anos de idade, tocando composições próprias em bares. Ao todo, Robert Johnson compôs 29 composições gravadas. Alguns títulos e letras tinham como enredo principal um contato com uma força sobrenatural que buscava sua alma, nomeando especificamente de Satã, Devil ou Demon. Na música Me and the Devil Blues é ainda mais específico ao descrever Satanás batendo em sua porta pela manhã e orientando a ele ir embora junto dele. As pessoas que conheciam Robert Johnson, elas não colocavam crédito nenhum dele, porque ele tocava muito mal a guitarra. Ele tocava muito bem a gaita, mas a guitarra, que era algo que ele gostava muito, ele tocava muito mal mesmo. E tocar mal a guitarra era algo assim que ele não se conformava na vida dele. Além disso, muitas pessoas relatavam que ele tinha um olhar fixo e um pouco frio e distante, que quase não falava com as pessoas e quando gravava ficava geralmente virado para a parede. Robert Johnson se casou aos 18 anos, em 1929. Após o falecimento da sua esposa durante o parto do segundo filho, ele decidiu abandonar totalmente a vida de fazendeiro e marido para se dedicar à música em tempo integral. Em 1930, em Hobsonville, no Mississippi, Johnson estava em uma espécie de casa de show, onde Son House e William Brown, lendas do blues na época, iriam tocar para uma plateia lotada. O aspirante a músico se atreveu a pegar um dos violões dos músicos para tocar algumas de suas composições, mas tudo que saiu foi um som arranhado, desafinado e que fez com que a plateia reclamasse de sua música. Johnson ficou totalmente desolado sobre esse acontecimento e por causa disso ele desapareceu por um ano inteiro. Ninguém sabia notícias dele, até que um dia ele esbarrou com os amigos num bar durante a noite. Johnson estava segurando um violão de 6 cordas e uma 7ª corda extra, o que era algo muito diferente. Johnson tocou como nunca nessa noite, usando técnicas que se levaria anos para aprender. Foi exatamente nesse momento que a lenda do Robert Johnson acabou se tornando o que é hoje. De acordo com as histórias que as pessoas relatam, depois da noite do show em que tudo deu errado, Johnson foi até um mestre voodoo, que é uma vertente do voodoo, que o levou até uma encruzilhada. Ele lhe daria as coordenadas de como se tornar um ótimo músico. Assim, ele foi até uma encruzilhada e teria pedido um pacto com o diabo em troca de conhecimentos e habilidades musicais. Não se sabe exatamente o que ele pode ter oferecido em troca, mas a resposta é um pouco óbvia, né? Ele teria vendido a própria vida. Depois desse pacto e desse evento, a fama então chegou de um modo quase instantâneo. Ele foi perseguido por fãs nos lugares que tocou, tendo a sua voz e o lirismo de suas melodias apreciados por muitas pessoas. O músico começou a compor apenas 3 anos antes de sua misteriosa morte e gravou cerca de 29 músicas em 2 sessões de gravações, que foram realizadas entre novembro de 1936 e junho de 1937. Com algumas regravações que ele fez, o total de canções foi de 42, mas essas músicas só se tornaram conhecidas depois que ele foi encontrado totalmente
completamente sem vida, às vésperas de receber uma proposta para tocar pela primeira vez no Carnegie Hall. No dia 16 de agosto de 1938, depois de ter completado 27 anos, Robert Johnson morreu sob estranhas circunstâncias, pois ninguém sabe exatamente a causa de sua morte. Os motivos vão desde envenenamento e até mesmo ele ter tirado a própria vida, após um show em um bar em Greenwood, no Mississippi. Robert Johnson é admirado até hoje por músicos como Eric Clapton e Keith Richards, que dizem que ele elevou o nível da composição e alterou completamente o blues e o rock. Se você tiver o interesse de escutar as composições de Robert Johnson, pode ser uma boa ideia começar a ouvir as obras através de inúmeras regravações de suas músicas. Por exemplo, há gravações dos Rolling Stones, do Eric Clapton, do Buddy Guy e muitos outros artistas. Mas para quem quer dar uma olhada nas gravações originais, elas existem no Spotify e alguma na própria YouTube aqui para vocês verem. Além disso, também existem filmes, como o filme A Encruzilhada, de 1986, que é uma adaptação da sua história, e o documentário mais recente, lançado pela Netflix, O Diabo na Encruzilhada, que foi lançado em 2019. Então, pessoal, essa é uma lenda bem misteriosa. A gente nunca vai saber se realmente ele fez esse pacto ou não, ou se realmente foi alguém que se dedicou com tudo que ele tinha para a música e acabou se tornando o que ele é. E sua morte pode ter sido apenas uma fatalidade também. A gente nunca vai saber qual é a verdadeira história. Enfim, o cara se tornou essa lenda e a sua morte e sua vida também se tornaram esse grande mistério. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Quem quiser assistir o doc da Netflix, ele é bem interessante, vale muito a pena ver. Já deixei a dica aí pro fim de semana para vocês se divertirem e verem essa história fantástica. E mais antes de sair, também não deixe de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os amigos. A gente tá precisando. Obrigada a quem ficou comigo até o final e até semana que vem.